Pensa numa figura, Dom Pedro II, um monarca superpopular, um intelectual que governou o Brasil por quase 50 anos. Naquela época, o país parecia um porto seguro, sabe? Uma rocha de estabilidade no meio de uma América do Sul cheia de turbulências. E aí, quase que do dia para a noite, em 1889, tudo desmorona. A grande questão é: como um império que durou tanto tempo, com um líder tão respeitado, pôde cair de um jeito tão de repente? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. A verdade é que, por baixo daquela aparência toda de solidez, a base do império já estava, bem, cheia de rachaduras. Essa charge aqui da época é genial, porque ela mostra isso perfeitamente. Um trono que parecia firme, mas que, na real, estava se equilibrando em pilares bem frágeis. A monarquia dependia de um equilíbrio de poder muito delicado, e esse equilíbrio estava prestes a se quebrar de vez. E é essa pergunta que vai guiar a nossa análise. Porque não foi uma grande guerra, não foi uma revolução popular com gente na rua. Não, foi um colapso que, para a maioria das pessoas na época, pareceu vir do nada. Para a gente entender como isso aconteceu, a gente precisa olhar bem de perto para aqueles pilares que realmente seguravam o trono de Dom Pedro. A queda não veio por causa de uma coisinha só, mas sim pela perda de apoio de 3 grupos que eram, vamos dizer, a espinha dorsal do regime. E quando esses 3 pilares cederam, o império inteiro veio abaixo junto. Vamos descobrir quem eram esses grupos e, o mais importante, por que eles decidiram abandonar o imperador. E aqui estão eles, a Igreja Católica, com sua autoridade moral, o Exército, com a força das armas, e as elites rurais, com o poder da grana. Por décadas, eles foram o alicerce do poder imperial. O irônico é que nos últimos anos do reinado, Dom Pedro II conseguiu arranjar briga com todos eles, um de cada vez. Vamos começar com o primeiro pilar que começou a trincar, a Igreja Católica. Por séculos, a Igreja e o Estado no Brasil andavam de mãos dadas, né? Mas aí uma disputa envolvendo a maçonaria colocou o imperador e a autoridade do Papa em rota de colisão total. E o fascinante aqui é ver a escalada dessa crise passo a passo. Primeiro, o Papa lá em Roma proíbe que católicos façam parte da maçonaria. O problema, aqui no Brasil, a elite política, o próprio imperador, inclusive, era maçom. Então, usando um poder antigo chamado beneplácito, Dom Pedro basicamente disse: olha, essa ordem do Papa não se aplica por aqui. Quando 2 bispos resolveram obedecer ao Papa em vez do imperador, eles foram presos pelo governo. O resultado? Um desastre. A igreja, que por séculos legitimava a coroa, se sentiu traída e simplesmente retirou seu apoio. O primeiro pilar desabou. Ok, um pilar já foi. Agora vamos para o segundo, o Exército. Aqui a história é um pouco diferente. Não foi uma traição religiosa, mas uma mistura de orgulho ferido, ambição e principalmente de novas ideias. E tudo isso começou a mudar de verdade depois de uma guerra. A Guerra do Paraguai foi longa, foi sangrenta, mas o Brasil saiu vitorioso. E com essa vitória, o exército ganhou um prestígio enorme, um novo senso de propósito. Eles começaram a se ver não mais como simples guardiões, mas como os verdadeiros salvadores da pátria. E com esse status todo veio o desejo de ter uma voz muito mais ativa nas decisões do país. E o ponto central é este aqui. Os militares voltaram da guerra como heróis, mas sentiam que os políticos civis os tratavam como se não fossem ninguém. Eles queriam mais poder, mais respeito e, acima de tudo, queriam ver o país se modernizando. Foi aí que eles encontraram a justificativa ideológica perfeita para tudo isso, numa filosofia que estava ganhando muita força nos quartéis. E essa filosofia era o positivismo. Para os militares, era mais que uma ideia, era quase um manual para o futuro. O positivismo dizia que a monarquia era um sistema antigo, ultrapassado, que freava o progresso. A república, por outro lado, a república representava a ciência, a ordem, o futuro. Uma república forte, centralizada e, claro, liderada por eles. Seria o único caminho. O segundo pilar não estava só rachado, ele agora tinha um plano para construir um prédio novo no lugar. Bom, com a igreja de um lado e o exército conspirando do outro, a monarquia já estava numa situação super frágil. Faltava só o golpe de misericórdia. E ele veio da questão social e econômica mais profunda da nossa história, o fim da escravidão. Em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, um ato de uma importância humanitária gigantesca. O Brasil era o último país do Ocidente a acabar com a escravidão. Mas, do ponto de vista da sobrevivência da monarquia, foi um suicídio político. Por quê? Porque a lei libertou quase 1 milhão de pessoas, mas não ofereceu nenhuma compensação financeira aos seus antigos donos. E essa citação resume o impacto devastador.
A base econômica do império era a agricultura que a gente exportava, sustentada pelo trabalho escravo. Os barões do café, os grandes fazendeiros, eles eram o último e o mais poderoso pilar da monarquia. Ao se sentirem traídos nos seus interesses econômicos, eles simplesmente viraram as costas para o imperador. E com isso, o último pilar de apoio ruiu. Com os 3 pilares no chão, a estrutura do império estava condenada. A monarquia se viu completamente isolada, sem base social, sem base militar, sem base econômica. Foi a brecha perfeita que os grupos republicanos, que por décadas eram uma minoria, estavam esperando para agir. Com o império agonizando, as ideias republicanas, que antes ficavam só em pequenos círculos de intelectuais, ganharam impulso novo. Jornais como este, clubes, partidos políticos, todos começaram a articular a queda do regime. Mas é crucial entender, isso não era um movimento de massas. Era uma conspiração de elites insatisfeitas. Mas seria um erro pensar que existia um único movimento republicano. Na verdade, eram várias facções com visões bem diferentes para o futuro do país. De um lado, os militares positivistas, que sonhavam com uma ditadura modernizante. Do outro, civis que defendiam uma transição mais calma, mais gradual. O que unia essa gente toda não era um projeto de nação, mas um único objetivo em comum: derrubar a monarquia. E essa linha do tempo mostra como tudo aconteceu numa velocidade impressionante. Em menos de 20 anos, o Brasil foi de um império que parecia super sólido para uma república. A crise com a igreja, a ascensão dos militares e, por fim, a facada da abolição criaram a tempestade perfeita que levou direto ao golpe. O dia 15 de novembro de 1889 não teve nada de épico, de grandioso. Foi um golpe militar, quase um passeio no parque, liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que, na maior ironia da história, era amigo pessoal do imperador. As tropas marcharam e a monarquia de quase 70 anos simplesmente se dissolveu, sem um único tiro ser disparado. E esse detalhe da pintura é extremamente revelador. Dá uma olhada de perto. Cadê o povo? A resposta é em lugar nenhum. Essa não foi uma revolução popular, com multidões na rua exigindo mudança. Foi um evento decidido e executado por uma pequena elite militar e civil. A família imperial foi simplesmente comunicada de que não governava mais e que tinha 24 horas para deixar o país. E essa frase do jornalista Aristides Lobo se tornou o resumo perfeito daquele dia. O povo assistiu a tudo bestializado, sem entender nada do que estava acontecendo, achando que era só mais uma parada militar. A troca de regime mais importante da história do Brasil aconteceu por cima da cabeça da população, sem a participação ou consentimento dela. E isso nos leva à pergunta final, talvez a mais importante de todas. A monarquia caiu e uma república nasceu, comandada pelos mesmos grupos de poder de sempre, militares e grandes fazendeiros. Mas para a imensa maioria da população, para os milhões de recém-libertos, para os trabalhadores pobres, o que essa mudança lá em cima realmente significou na vida real? Essa é uma pergunta que o Brasil levaria mais de um século para começar a responder.